Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aos Gálatas, capítulo 5, 16, a seguir, alguns versículos a partir desse versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes ou antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, o quê? Se vivemos no Espírito, que todas as portas maravilhosas do Senhor se encontrem totalmente abertas neste lugar, e onde estiver esse culto, e os que creem, concordam, vão dizer? Amém. Tome assento, por favor. Então, falando sobre cuidar, aprendendo a cuidar da minha vida espiritual, nós estamos falando, tendo falado em alguns outros temas, estamos falando ultimamente sobre o que é crucificar a carne. Começamos a falar na terça passada sobre esse tema. E dentro disso, nós estamos aprendendo o que são as obras da carne, a inclinação da carne, o velho homem, etc. Por isso nós estamos adquirindo discernimentos a partir da informação, a partir da palavra de Deus. E a partir daí é que depois nós vamos entrar em como cultivar, em como despertar, em como entrar numa vida verdadeiramente espiritual com o Senhor. Ok? Nós falamos na terça passada sobre as 3 cruzes, né? A cruz do Calvário, que foi a cruz que o Senhor tomou. A segunda cruz é a cruz que crucifica o velho homem e a carne com as suas paixões e concupiscências, que é esta que nós estamos trabalhando. E falamos sobre a cruz diária, que tem que ser tomada todos os dias. Então, uma coisa é crucificar a carne, essa obra aconteceu dentro de mim. Outra coisa é você todos os dias estar trabalhando essa crucificação desse velho eu. Ele não pode mandar, ele não pode reinar, ele tem que estar subjugado pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Amém? E aí nós falamos sobre isso, falamos sobre também sobre o Romanos 6, a morte, né? A nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Também falamos sobre conversão e ser convertido, falamos sobre o velho homem, falamos sobre o novo homem na nova mentalidade. E agora nós começamos a definir o que é paixão. Paixão é um sentimento que jamais deve reinar na vida de um cristão. Às vezes nós cantamos os nossos hinos e dizemos que estamos apaixonados por Deus. Eu sou totalmente contra. Porque paixão é um sentimento insano,
Paixão esgota o sagrado. Paixão abusa do verdadeiro. Paixão é uma ilusão. Paixão pode se tornar uma doença. Então, estou apaixonado por Jesus, então vai passar. Não, mas eu estou apaixonado. Vai passar. Porque isso é uma coisa insana, sem fundamento. Nós temos que amar a Deus. É diferente o amor da paixão. A paixão tem fim, o amor não morre, não falha, não para, e ele é perfeito. O que é perfeito não é a paixão, é o amor que é perfeito. E o amor tudo vence, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não arde em ciúmes, paixão arde em ciúmes. Cuidado com esse namorado que porventura seja ciumento. Ai, me disseram que se tiver amor tem ciúme. Pois disseram errado. Ciúme é desconfiança. Uma coisa é zelo. O zelo é o cuidado que se tem com o objeto ou com a pessoa que se ama. Agora, ciúme é desconfiança. E ciúme não é aprovado por Deus. O ciúme não é aprovado por Deus. Então, se você está com ciúme de alguém, você está desconfiando de alguém. E a pessoa que está sendo desconfiada deve elevar as suas palavras para o campo da honestidade e dizer: me respeite, eu não sou esse tipo de pessoa. Pensei que eu ouvi um glória a Deus, mas parece que está todo mundo no outro caminho. Porque quem é honesto pede respeito. Para o honesto, a acusação de que roubou um palito de fósforo é gravíssima. Porque para ele não é o palito, é a acusação. Quem tem caráter, tem caráter. Quem tem honra, tem honra. Entende? Então, e o malandro não, roubou 1 milhão e ele dá uma risadinha e diz: mas quem é que não rouba? Não, os cristãos têm caráter, são honrados. Os cristãos são um povo que é admirado na terra porque tem uma posição de honestidade. Você quer servir a Deus? Perguntou Josué. Sirva-o com inteiro caráter, com integridade. Então nós temos que aprender a voltarmos-nos ao que de fato é ser de Deus. Quem é de Deus tem inteiro caráter voltado para servir a Deus. Quem é de Deus não aprova as obras infrutuosas. Capítulo 5 de Efésios, de 1 a 14, até o desperta tu que dormes. Paulo vai falar: se vocês são filhos da luz, andai como filhos da luz. Quem é filho da luz não aprova as obras das trevas. Quem é filho da luz aprova a justiça, a honestidade, o que é certo. Por isso, uma das coisas que começa a desvirtuar pessoas é a paixão. Porque em nome da paixão, gente foge de casa. Em nome da paixão, gente abandona pai e mãe. Em nome da paixão, gente rouba. É aquele negócio lá que eu gosto de comparar. Não, tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu gosto de comparar quando há isso. Aquela menina lá do camarada que vira bicho lá, lobisomem, como que é o nome daquilo? Vira lobisomem. Aí tem um outro que vira zumbi lá, sei lá, vampiro. Crepúsculo. A mulher gosta do cara que é gelado, que é branco, tem cara de morto e apaixona no bicho.
Sabe aquela paixão, aquela coisa que não tem nada a ver com Deus? Aí ela vai, talvez eu erre aqui, mas parece que no final ela decide virar, não é lobisomem, decide virar vampira, por causa da paixão. Tem gente que é assim mais ou menos com a vida. É desonesta a pessoa, é errado, não tem nada a ver com Deus, e o outro diz, por esse amor eu faço tudo. Isso não é amor. Isso é paixão. O amor não faz isso. O amor é capaz de muitas coisas maravilhosas, mas nunca abandona pai, nunca abandona mãe e nunca se lança para o desonesto. Estou falando do amor, o amor que vem de Deus, o amor verdadeiro, não é paixão. Então nada de eu estou apaixonado, eu estou amando Jesus. E aí, nós falamos aqui que paixão, então, significa sentimento e emoção elevados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Isso é paixão. É igual a pessoa que apaixona por um carro. É capaz de matar um filho por causa do carro que o filho estragou. É uma coisa de doido. Mas nós vamos dar sequência e vamos falar hoje, tudo isso nós já falamos na terça próxima passada, nós vamos falar hoje sobre, continuar falando, e dessa vez sobre paixão é produto do velho homem. Diga isso, por favor. Olha o que diz Romanos 6,12. Se você quiser abrir sua Bíblia, porque é culto de estudo, não é? Romanos 6,12. O viver do homem, enquanto vocês localizam, antes de uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo, é de ignorância e insensatez, sujeito a toda sorte de paixões. O homem natural sem a vida de Cristo possui inclinação para o mal. Sua perversidade é inata e está em plena atividade em seus próprios atos. Por isso que Romanos 6,12, encontrou aí? Há um mandamento aqui. No Novo Testamento, coincidentemente, tem 613 mandamentos. Diz assim, não reine, portanto, é um conectivo, está ligando os textos, e o capítulo 6 fala muito sobre ser dominado pela nova vida e não pelo velho homem. O velho homem tem que ter morrido com Cristo no batismo e agora ressuscitado com Cristo para a novidade de vida. O versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Outra versão, concupiscências, que quer dizer no grego epitomia. E nesse caso, negativa, desejos negativos. E o que são desejos negativos na interpretação da revista e atualizada? Paixões. Porque inflama. E aí, Tito 3... abra aí, Tito 3, mais à frente, depois das cartas, vão começar as pastorais. Tito 3, e o versículo 3, pois nós também, ele vai fazer uma comparação. Agora eu estou em Cristo, o que Paulo está dizendo é, agora eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quando ele faz comparações, ele diz assim, pois nós também outrora, ou seja, não somos mais, mas outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o contraste. Essas paixões trazem juntamente esses sentimentos, essas atitudes. E por que é bom falar sobre isso no estudo que estamos tendo sobre cuidar da nossa vida espiritual? É porque você pode falar em línguas estranhas, o tanto que você fale, e pode falar diversas línguas. Mas se você está fazendo essas coisas, você não é espiritual. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode ser usado em profecias, em revelações, usado para curar pessoas. E vejam bem que Deus me usa nessas coisas tudo. Eu não estou aqui atingindo ninguém. Estou pregando para mim e para você. Você pode ter tudo isso, mas se estas obras da carne ainda estão aí, você ainda não nasceu de novo. Porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E se não herdarão é porque não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo vai herdar. É muito sério. Então nós temos que, ao invés de brigar com a verdade, nos sujeitar a ela. E implorar que Deus nos mude nas áreas que ainda não somos mudados. Nós não podemos e nem fomos chamados para, não podemos agir como pessoas carnais, nós somos espirituais. Nós somos representantes da santidade de Jesus. Repita isso, por favor. Talvez nem seja a hora para dar glória a Deus, seja a hora de sentir o temor. E nos calar e silenciar diante de uma verdade tão séria. Esse pastor é doido, tem hora que manda a gente dar glória, tem hora que fazer. Não, mas eu quero levar vocês à reflexão, irmãos. Esse tempo, tem muita gente ouvindo muita palavra e não fazendo nada. Está parecendo que nós somos artistas, atores. Não somos. Nós somos nascidos de novo. O ator representa o nascido de novo, vive. É uma realidade. Pastor, então eu estou lascado, como diz o baiano. Não, você está recebendo uma verdade que você pode lutar por ela a partir de hoje. Chorar por ela a partir de hoje. Clamar para que Deus haja dessa forma na sua vida, na minha vida. Traz a mente para cá, não viaja não. E você que está pela internet, tenha paciência para ouvir verdades que precisa ouvir. Escute uma coisa, as paixões causam conflitos e promovem guerras entre os homens. 4 de Tiago, abre lá. Tiago depois de Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, e aí vem Tiago. Acabei de dizer o quê? Que as paixões causam conflitos e promovem guerras entre os homens. Olha o que está escrito aí, Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. E eu acabei de dizer o quê? As paixões causam conflitos e promovem guerras entre os homens. E isso lá no mundo secular está acontecendo e é notório nos governos, infelizmente. Todo mundo está certo. Quem manda matar está certo, quem manda absolver está certo. Já observou isso? E os argumentos são científicos também. É uma coisa de doido, é uma coisa de louco. Em nome de derrubar um presidente, se inventa um punhado de coisa. Aí tem gente que, em nome de defender o presidente, entra na briga. Está fazendo a mesma coisa,
só que com outras vestes. Tem gente que se vestiu para o UFC e o outro se vestiu para o sumô. Mas a briga é a mesma. Nós não somos chamados para a guerra nesse mundo de gente. Nós somos chamados para a batalha, a guerra espiritual. De onde que vem essas guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? São as paixões, são os desejos para nós mesmos, orgulhosamente. Sabe, se ninguém me respeita nesse grupo de varões, e eu sou de Deus, eu vou sair do grupo de varões. Agora o nascido de novo, ele procura o líder de varões, trata o assunto e cura. Está escutando ou não? Por quê? Porque ele tem uma chamada e se sente honrado em batalhar pela chamada. Vocês entendem o que é honra? O que é caráter? O que é zelar por Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque vocês não pedem. Mas também vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em vossos deleites. O problema aqui é o deleite. É a satisfação pessoal minha, única para mim e pronto. Venha a mim todos os reinos e seja feita a minha vontade, assim como eu quero na terra e no céu. É o orgulho. E aí você não suporta o seu irmão, porque ele entrou na área que te dá prejuízo. Mas quem ama, sempre dá. Porque o amor é doar. O amor é se dar. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando ama, dá. Quando ama, doa. Quando ama, ajuda. Não foge. Quem tem ouvidos, ouça. Vai lá para 1 de Pedro 2,11, por favor. O pior inimigo do homem está dentro dele mesmo. Você está lutando contra a carne? Então veja o que você está decidindo, sonhando, pensando, almejando. Porque é bem possível que a carne esteja querendo isso. Por isso que aos Gálatas, versículo 17 do capítulo 5 que lemos, revela que tem uma guerra dentro de nós. O meu corpo, a minha carne, a minha vontade quer. Mas o Espírito Santo, a instrução do Senhor, a minha vida espiritual não quer. E aí quem vence? Pastor, quem vence? A masturbação ou o controle? Pastor, quem vence? O site pornográfico ou o controle? Pastor, quem vence? A guerra, a briga, murmuração ou controle? Pastor, quem vence? Quem você estiver alimentando. Está escutando? É quem você alimenta mais que vai vencer, porque vai ficar forte. Olha, a natureza maligna com suas sutilezas pecaminosas e suas paixões infames é a causadora de todas as desgraças da vida do ser humano. Esta é a razão pela qual a Escritura nos adverte. 1 de Pedro 2,11, você abriu? Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sabe por que falta alegria? Sabe por que o vazio é grande? Sabe por que pensa que está desviado? Tem um versículo aí diante de você.
Amados, eu tenho uma exortação para vocês que são peregrinos e forasteiros. Vocês não são daqui, vocês são do céu. E eu tenho uma exortação para vocês: abstenham, se separem, não nutra, fique longe das paixões carnais. São elas que guerreiam contra a sua alma. Por isso que fica sem sentido. Eu quero aparecer, ninguém faz eu aparecer. Eu quero provar para minha família que eu sou alguém. O problema são os deleites, o problema é o motivo. Você pode ser um doutor, ter pós-doutorado em tudo que você imaginar e um punhado de coisa, não tem problema isso. O problema é por que você quer ser. Eu quero para mostrar, eu quero esfregar isso na cara do meu pai. Eu quero mostrar para minha mãe. Foge disso, minha filha. Foge disso, meu filho. Cresça, amadureça, faça as coisas para o bem seu e bem dos outros. Foge dessas coisas, isso vai guerrear contra a sua alma. A pessoa vai chegar lá no top do top e vai olhar para trás e nada valeu a pena. Porque aquilo que levou ela até lá foi mal. Está gostando? Então, uma pergunta a essa altura: quais as paixões carnais que fazem guerra contra a alma? Quais as paixões carnais? Fica com 1 de Pedro 2 aberto aí, por favor. 1 de Pedro 2, nós lemos o versículo 11. Quais são essas paixões? Olha o capítulo 2 aí, no início dele. E também houve entre vós, aliás, primeiro, eu estou na segunda já aqui. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva e vai. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho aqui 3 verbos, nesse texto que eu li, eu tenho 3 verbos aqui maravilhosos, para que me afaste das coisas erradas. Quais são essas coisas erradas? Quando você olha para as cartas pastorais, e sempre Paulo falando de obras da carne, dessas práticas do velho homem, você vai ver sempre uma relação repetida. Dependendo da relação, acrescenta-se algo, dependendo de outra relação, diminui-se algo, mas estas obras sempre estão juntas, como ciúmes, egoísmo, amargura, raiva, desejo por sexo ilícito, desejos sexuais contrários ao que Deus ordenou, sentimentos contrários aos ensinamentos da palavra. Tudo isso vem gerando dano à nossa alma, aos nossos sentimentos e às nossas emoções, e a partir daí gera problemas físicos também. Então, primeiro, por que Deus quer que eu me abstenha disso, que eu vire as costas para isso? Está fazendo mal para mim, está fazendo mal fisicamente, está fazendo mal para a minha mente, está fazendo mal para a minha luta diária. E segundo e mais grave, está me impedindo de morar no céu. Se a morte chegar, eu não entro. Então, o que são essas paixões carnais, estas coisas, de forma resumida, é tudo aquilo que a voz do Espírito Santo em você diz para você não fazer, para você não manter no seu coração. A gente sabe ou não sabe o que é errado? Sabe ou não? Sabe. O problema nosso é o que acontece lá nos governos.
que agora virou exemplo negativo. É que a gente sempre tem um argumento. O problema nosso são os nossos argumentos para defender que não vamos mudar, que não vamos parar, que vamos continuar. Aí, vamos lá, independente de política, de partido, essas coisas. Aí o presidente hoje não rouba. Aí o grande problema é porque ele não rouba. E aí um negócio desse tamanho vira porque ele não rouba. E ele tem que sair de lá. Porque ele está atrapalhando o povo de continuar roubando. Aí, lembra que tiraram o Collor por causa de uma qual o nome do carro que tiraram o Collor? Elba. Um carrinho. Porque não acharam outros meios. Pelo menos na questão. Aí ele renunciou e depois foi absolvido. Mas tinha que tirar ele, porque ele estava levantando contra os marajás. Foi o grande slogan dele. Então esse é o problema. Não estou falando quem está culpado, quem deixou de estar culpado. Estou falando do povo defendendo porque querem continuar no erro. Na época do Collor, eu disse assim, prefiro o Collor roubando do Brasil do que todo mundo junto roubando. Pelo menos fica só um. Um rouba menos que muitos. Mas eu era do mundo na época. Aí, meus irmãos, nós estamos assim. Aí a pessoa está com um problema de um pecado que sempre comete, nunca confessa, vai falar com o pastor, fala com a cara mais lisa, que não está em pecado não. Não estou. Continua defendendo o pecado, escondendo o pecado, a vida continua no vai e vem, não deslancha, não sai do lugar, mas a pessoa continua com o argumento ainda que deve continuar dessa forma. Está entendendo ou não? Pare de defender seus pecados. Pecados têm que ser confessados, abandonado. A causa do seu parar, a causa do seu bloqueio, a causa muitas vezes do vazio é o pecado. Olha, tudo que te atrapalha de ouvir, de dar crédito à voz do Espírito Santo, é isso que você tem que guerrear contra. Guerras na alma que não são combatidas da forma correta, fatalmente nos levam a dar lugar à desobediência e ao fracasso espiritual. Irmãos, muitos de nós poderíamos estar lá na frente cheios do Espírito Santo. Muitos de nós poderíamos já ter ganhado muito mais almas. Muitos de nós, a nossa família já poderia ter se convertido, se tivéssemos vivendo conforme a palavra. A obediência à palavra é o segredo. Toda vez que você desobedece à palavra, você está dando mais lugar à obra da carne. Porque a obra do Espírito é te levar a obedecer a palavra. Vou dizer novamente, porque quem sabe você está dormindo. A obra do Espírito Santo é te levar a obedecer a palavra. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo foi dado a nós e permanece em nós enquanto permanecemos em Cristo para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Mas quando a gente entristece o Espírito Santo, esse poder vai esvaziando de nós. Por isso um mandamento maravilhoso, tremendo, é que nós não possamos, não extingais, não apagueis o Espírito Santo. É Ele a causa de vencermos. Segundo aos Coríntios 2:9, diz assim: e para isso vos escrevi também, para por esta prova
saber se sois obedientes em tudo. Porque Paulo mandou tratar um irmão. E ele queria que essa prova revelasse se os coríntios eram obedientes em tudo, inclusive nisso. Porque ele mandou tirar um irmão da comunhão. E aí, por que Paulo queria saber se esse povo era obediente em tudo? Aí o versículo de número 10, a parte B, e o versículo 11 responde, de 2 aos Coríntios 2. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, a obediência tem um propósito, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, e nem os seus desígnios venham sobre nós. E aí vem a outra coisa. Quais são os desígnios de Satanás? Irmão, o grande lugar, o lugar onde ele mais age, onde ele mais tem êxito, é na carne do ser humano. Já viu aquela história que a serpente foi rastejar e do pó se alimentaria, e o homem foi feito do pó, e ele se alimenta da carne do homem. Então, toda vez que o homem se lança no pecado, os ardis de Satanás estão ficando mais fortes e agora pode agir mais. Lembra novamente do Caim? Deus tratando Caim olhando para Abel. Deus falando para o Caim mudar de atitude que vai abençoar, e ele olhando para o Abel. Deus falando, se você fizer certo, tudo vai ser resolvido, e ele dizendo, vou matar o Abel. Por quê? Porque o diabo já alimentou ele. É aquele negócio do Judas estar na mesa de santa ceia, com Jesus Cristo presente, corpo, alma e espírito. Judas está lá, vendo a glória, e tendo sido já usado em milagres, pregando palavra, fazendo maravilhas, e agora está na mesa da santa ceia com o mestre, e ali mesmo Satanás entra nele, e ele sai e vende tudo por 30 moedas de prata. Irmão, cuidado com a carne. Jesus foi vendido estando pessoalmente. Lembre-se, Deus pessoalmente fala com Caim, e ele vai matar Abel. Jesus pessoalmente diz, tem um no meio de nós que vai trair, e aí daquele por quem o Filho do Homem for traído. Ainda fez uma ameaça. Quando Deus diz ai, é tudo de ruim que você imagina. Ai daquele homem. O ai estremece. E lembrem-se que na grande tribulação terão 3 ais. Ai da terra, ai da terra, ai da terra. Então, Jesus fala tudo aquilo. Deus presente, Caim mata Abel. Deus presente, Judas vende Jesus. Aí que eu quero que você e eu alcancemos mais temor nesta noite, porque a sua carne pode te convencer na frente de Jesus. Não dá temor, não? A carne pode te convencer na frente de Jesus. O orgulho pode te convencer na frente de Jesus. Pedro olhou para Jesus, Pedro, tu vai me negar 3 vezes? Não, por ti eu morro. O senhor está falando aí, mas eu não acredito nisso não. Eu acredito em mim, eu nunca vou negar o senhor. Por isso que se alguém vem para a igreja, vem com o coração aberto para ouvir a palavra. Não vem para pensar que o pastor está jogando indireta, que o pastor agora está me perseguindo. Limpa o seu coração, lava a sua mente e ouça essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu coração está cheio de temor. Buracaçu queimar. Muita gente dentro da igreja e não consegue prestar atenção na palavra. Dentro da igreja
Eu sei pelo Espírito que tem gente aqui que ainda não conseguiu entender a palavra. Quantos aqui já entenderam, por favor? Pois tem gente aqui que não conseguiu entender. Não estou entendendo nada. Cuidado, meu irmão. Acorda em nome de Jesus. Se liberte. A Bíblia é uma proposta e cabe a nós aceitar ou não. Bem, percebam que eu não estou falando da religião é uma proposta. Estou dizendo a Bíblia, a palavra de Deus é uma proposta. Então, o diabo, ele quer fazer algumas coisas. E quais são? Tentar nos afastar da comunhão com Deus. Porque o que nos faz fortes é a comunhão com Deus. Que mais? Também tentar nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Sua vida e a minha vida só terá sentido se nós andarmos no trilho que Deus reservou para nós. Que mais? Tentar nos afastar das bênçãos que vêm de uma vida obediente. Você só vai desfrutar 100% daquilo que é a bênção de Deus. Se não é bênção, você vai desfrutar a metade ou quase nada. Mas o que vem de Deus, a bênção de Deus, você vai desfrutar 100%. Porque a bênção de Deus é o projeto que Ele fez para a sua vida. E se Ele fez para a sua vida, Ele fez para você desfrutar 100% do que Ele planejou. Dá conta de dar glória a Deus? Você dá conta? Tentar nos distrair também, para não ouvir a voz do Espírito Santo, que nos leva ao querer de Deus para a nossa vida. Aí ele seca. Você está sofrendo demais, chega de igreja. Você está sofrendo demais, chega desse negócio de Deus. E o cabra acredita nisso. Estou sofrendo demais, mais de Deus, mais de igreja, mais de unção, mais envolvido. Eu quero chegar lá. Aí tem gente que desiste no meio do caminho. Exemplos diários. Está gostando do estudo? Vamos ver alguns exemplos diários. É por isso que nós falamos aqui das 3 cruzes. A primeira foi de Jesus. A segunda é a cruz que eu tenho que me lançar nela e crucificar a carne. E a terceira é a cruz do negar-se a si mesmo, diária. E essa está aqui. Ela tem que estar aqui. Aí uns exemplos diários. Quantas vezes o diabo leva vantagem sobre nós, quando nos sentimos ofendidos e magoados e carregamos, às vezes, mágoas por anos a fio. Todos os anos que você conseguiu carregar a mágoa, foram todos os anos que você conseguiu trazer e fazer permanecer o sofrimento em você. O dia que você decidiu arrancar essa mágoa e lutar para que ela não permanecesse, começou a voltar a viver. Por isso ninguém tem vantagem alguma em guardar qualquer coisa que não presta dentro de si. Em nome de Jesus, pega a lata do lixo e Mas quantas vezes o diabo convenceu a pessoa para não perdoar? Isso aqui como pastor, minha filha, ó. Quantas pessoas? Pessoas que não abriu mão de perdoar, não quis perdoar de forma alguma, mesmo Satanás tendo se manifestado na vida dela, através de um demônio, e tendo falado que é por isso que ele estava ali. E ela disse, pois eu prefiro ir para o inferno do que perdoar meu marido. Nós já ouvimos isso de umas 3, 4 pessoas, né, pastor? Essa que eu estou lembrando foi em Goiatuba.
Ela rilhava os dentes, não falava o nome do marido, e o demônio lá dentro, ela sabendo disso, mas dizia: eu vou para o inferno, mas não perdoa aquele miserável. Capaz que o miserável vai para o céu e ela para o inferno. Mas a natureza da vingança foi tão dominada, entrou tanto na carne quanto entrou na carne de Caim, que para ela o negócio era ver a morte do outro, independente dela morrer ou não, mas que ela visse isso. Exemplos diários: não deixe nenhuma mágoa entrar dentro de você, e se entrar, não deixa permanecer. Ajoelhe e diz: só levanto quando sair, porque meu coração mora o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, e onde Jesus está, a mágoa não fica. Outro exemplo diário: 2. Quantas vezes o inimigo leva vantagem quando você ignora a voz do Espírito Santo e se colocou em lugares onde não deveria estar, fechou negócios com quem não deveria fechar, ficou com pessoas que não deveria ficar, entrou em lugares terríveis, e o Espírito de Deus dizendo: não entra, não vá, não faça. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Ele sabe o melhor. E não vem falar que você não ouve a voz do Espírito Santo, não, porque a voz dele vem de diversas formas, inclusive no seu coração, quando ele fecha e quando ele abre. Tem coisa que você fez com o coração fechado, sabendo que não deveria fazer, mas mesmo assim fez, e veio o prejuízo. Já aconteceu isso comigo. Aí uma pessoa pediu ajuda, meu coração fechado, a pessoa insistindo, problema de novo no Facebook, irmão. Insistindo, e aí o que aconteceu? O irmão aqui foi, sem ter como direito, foi e fez. Até hoje, irmão, adiós, hermano, sumiu. Fechou o coração, pode ser sua mãe, seu pai, tenha sabedoria, mas não faça. Estou falando para crente, viu? Estou falando para aproveitadores, não, estou falando para crentes. A gente tem que ter sabedoria para deixar o Espírito Santo dirigir ou não. Quem manda na sua vida? Parece que tem gente com dúvida. Mas quem manda na sua vida? É verdade? Se é, então deixa ele mandar de verdade. Quantas vezes o inimigo leva vantagem quando você deixa a sua língua ser língua de fogo que incendeia a vida com fofocas, com maledicência, com acusações e condenações de pessoas? A Bíblia diz que a boca não pode ser fonte de água doce e amarga, que o nosso linguajar tem que ser sadio, tem que ser puro, não pode sair palavra torpe dos nossos lábios, mas vivemos dizendo gírias, invocando coisas, falando mal de pessoas, fofocando. Agora, olha o silêncio. Irmão, quando você for falar mal de alguém, peça licença para Jesus. E vê se você consegue falar depois. Não, mas aquela pessoa, ela é tão ruim, pastor, que você agora pode ser fofoqueiro? Que você agora pode caluniar? Pastor, nós estamos numa nova época, então quer dizer que Tito 1,15 não vale mais, que a nossa linguagem tem que ser pura, não é mais pura? Nossa, pastor, teve uma vez que eu fui pregar e saiu uma palavra da minha boca, meu Deus, porque você tem costume de falar. Por isso que a Bíblia manda a gente ter linguagem pura, porque nós somos pessoas para falar de coisas puras. Tem gente que eu acho que está engessado, que eles não levantam a mão nem dá glória a Deus hora nenhuma. Deve ser um acidente terrível que aconteceu. Irmão,
sai da carnalidade, vamos para a vida espiritual, vamos para o lado do Espírito Santo, vamos inclinar para o lado do Espírito Santo. Quantas vezes o inimigo levou vantagem quando você cedeu às tentações carnais, desejos sexuais ilícitos, teve recaída por um vício? Irmão, você tem que aprender a ser soldado, tem que aprender a ser uma guerreira. Onde está o inimigo? Está ali? Então eu vou para cá, eu não tenho as armas ainda não, então eu vou para cá. E se eu vou para cá, para quê? Para encarar o inimigo? Não, eu não vim para encarar o inimigo, eu vim para pregar o evangelho, eu vim para ser de Jesus Cristo. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu quero é o céu, eu quero é ser cheio da glória de Deus. Não, eu sou adulto. É adulto, mas vive caindo. Como assim? Nós temos que aprender a ser servo. E muitas vezes, para ser servo, temos que ser como uma criança. A Bíblia diz que Jesus colocou a criança no meio deles e disse: se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Outra coisa, quantas vezes o inimigo levou vantagem quando você não se controlou e tratou mal sua esposa, tratou mal seu marido, tratou mal seus filhos, seus irmãos. Irmãos, cuidado, você que trata mal sua esposa, você que trata mal seu esposo, cuidado. Mas minha esposa é gente boa demais. Mas chega o dia aqui, E tem gente que guarda e não fala, e quando explode, mata tudo. E você não tem o direito de tratar mal sua esposa. Alguém tem direito de tratar mal a esposa? Gritar com a esposa, xingar a esposa? Mas ela é pecadora e você não é? Não trate mal o seu esposo. Você não sabe o peso que está nas costas dele como provedor da casa e como cabeça da casa. Ainda que vocês dividam despesas, na cabeça do provedor está a obrigação de ser o segurança daquela casa. Deus não chamou crentes para tratar mal um ao outro. Deus chamou crente para amar, para andar juntos, para perdoar, para ter comunhão, para que o lar do crente seja um cantinho do céu. Aí a pessoa se acha no direito de fazer isso. E o que é que nós estamos falando? Quantas vezes o inimigo. Por quê? Porque ele alimenta das obras da carne. Vou falar de novo. Diante de Jesus, Judas levantou e foi lá e vendeu. Jesus em carne e osso. Diante de Deus, Caim foi lá e matou Abel. Tenha temor. Não brinque com a carne. O céu, a carne e o sangue não herda céu. É por isso que no dia do arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer com quem estiver vivo vai ser a transformação. Do corpo corruptível, que é esse corpo que nós estamos aqui, num corpo incorruptível, porque carne e sangue não herda o céu. Carne e sangue é herança de corrupção. Domina a tua carne. Deus nos deu esse poder, com a graça dele. Quantas vezes o inimigo levou vantagem quando você não priorizou o reino de Deus e o seu relacionamento com Deus? Tem pessoas que acham ruim. Quem estava aqui no dia do aniversário da Sara Rúbia, que nós anunciamos aqui? Hoje a Sara está fazendo aniversário. Nós faltamos o culto por causa disso? Qual o culto que nós faltamos por causa do aniversário da Sara, da Ana Carolina, do pastor Indomar, da pastora Vilcelene? Teve algum? Sim ou não?
Vocês lembram de algum? É isso que eu ensino para a igreja. Tem gente que acha ruim quando eu falo isso. Vem para o culto, recebe a bênção e vai para a festa. Ah, pastor, mas é muito difícil porque faz a festa um dia antes. Faça a festa um dia depois. Não, hoje não é dia de ir para a igreja porque hoje é dia de festa de aniversário. O reino de Deus não está em primeiro lugar para você. O senhor é muito radical, pastor. Prefiro ser chamado de radical na terra, porque lá no céu ele chama de fiel. Faz a festa, o culto é na quinta, faz a festa na quarta. Vamos fazer quarta-feira, porque quinta nós vamos lá receber a bênção. Nós vamos lá glorificar o autor da vida, porque Jesus está conosco. Tem gente que parece que acha bom quando cai no dia do culto, que aí há motivo para faltar. Eu tenho certeza que eu estou, pelo menos, orientando vocês da maneira certa, mas cabe a vocês obedecer ou não. Mas eu vou falar sempre a verdade, eu vou falar sempre o que eu penso, sempre o que fui formado por Deus e interpreto da palavra, porque esta é a mínima obrigação que eu tenho diante do céu. Ser honesto. Naquele dia lá, eu não vou querer o sangue de ninguém sendo cobrado na minha vida. Eu vou falar a palavra do jeito que é, e você decide se quer receber esta palavra ou não. Quantas vezes o inimigo levou vantagem quando você permitiu que fosse apagado o ardor do primeiro amor a Deus e a palavra? Tem gente, irmão, nós já ouvimos isso. Pastor, primeiro amor é coisa das primeiros dias com Deus, depois isso não existe mais não. Primeiro amor é Jesus, irmão. Primeiro amor é Deus ocupando a sua vida e reinando na sua vida. Primeiro amor não morre não. Ei, leia 2:4, a carta aos Efésios 4 e 5, a igreja de Éfeso, aleluia. Leia lá, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Volta lá e te arrepende, senão eu virei contra ti. Não, mas o argumento é bom demais, o argumento é grande. Não, mas já tem tanto ano de fé, então fique esperto que você pode estar desviado sem saber. É a igreja de Laodiceia, estamos ricos, abastados, não temos falta de nada. Jesus está do lado de fora e eles não percebem, porque tem experiência demais. Quantas vezes o inimigo levou vantagem quando você teve atitudes que entristeceram a Deus? Paulo ensina que o Espírito Santo se entristece às vezes e que até nós podemos apagar a atuação do Espírito Santo. Meu filho, minha filha, meus irmãos, se chegar o dia que você apagar a atuação do Espírito Santo, você apagou a vida de Deus em você. Diante de Deus. Com Jesus pessoalmente, mesmo que em espírito estando conosco, com palavras sendo pregadas do jeito que precisa, ainda vamos apagar o Espírito Santo. A gente como pastor tem várias experiências. Eu prefiro as agradáveis, mas tem as desagradáveis. Muitas vezes nessa carreira eu vi cultos maravilhosos que Deus derramou da glória, que foi assim algo espetacular do céu. E as pessoas lá na porta brigando, saindo. E muitos dizendo que não voltaria mais na igreja por causa da briga entre. Volta, Senhor. Se o Senhor não voltar, a coisa vai ficar feia. Deus tem sonhos, mas nós impedimos às vezes os sonhos de Deus. Um dos sonhos de Deus, eu estou usando de antropopatismo e antropomorfismo, colocando em Deus sentimentos, mas é para nós entendermos. Um dos sonhos de Deus era uma igreja cheia de verdade do Espírito Santo, que amasse uns aos outros e que fizesse tudo para a glória dele. E eu tenho certeza que ele merece mais do que isso.
mas nem isso ainda estamos fazendo. Lembra dos 3 verbos que eu te falei? Sim ou não? Está aqui em 1 de Pedro 2. 3 verbos para vencer as paixões carnais. Primeiro está aí, ó, capítulo 2, versículo 1. Qual que é a primeira palavrinha que você lê aí? É o verbo deixar. Ele está dizendo aqui, ó, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações. A primeira coisa que você tem que fazer com relação à obra da carne é deixar. Vamos lá em Colossenses 3. Abra lá. Antes aí, Colossenses, depois de Filipenses 3. Colossenses 3. Portanto, quer dizer que é um conectivo. Depois que tudo que veio dizendo através dessas palavras anteriores, advertência acerca das falsas doutrinas. Aí ele diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí vem o mandamento. Mortificai. Outra versão, fazei morrer, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E ele chama esses membros, traduzindo eles em ações de obras da carne, que são prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é, se é dizimista, a avareza que é, se é dizimista, a avareza que é, mas tem gente que não gosta de falar de dinheiro não, que deixa a igreja, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Irmãos, essas coisas trazem o quê? A ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Desobedeceu, ira de Deus. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Agora vocês não vivem mais. Isso é uma coisa do velho homem. Mas agora despojai-vos também de tudo. Ó, se dispam, tira essas coisas de vocês. Quais são? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca, não minta. Vocês já não têm mais o velho homem em vocês com seus feitos. Vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também perdoai. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu tenho que deixar essas coisas. E entende que eu tenho que deixar essas coisas. Eu tenho que abandonar. Eu tenho que suportar, meu irmão. Eu tenho que deixar a mentira. Eu tenho que deixar a falsidade. Eu tenho que deixar a hipocrisia. Eu tenho que ser de verdade. Eu não sou um ator, você não é uma atriz. Nós somos de verdade. Aí o primeiro verbo é
O primeiro verbo é deixar. O segundo verbo está no versículo 2. Qual que é a primeira palavrinha? O segundo verbo é esse, desejar. Irmão, sabe por que as obras da carne dominam aquele que está na prática delas? Porque ele deseja. Sabe por que a Eva pegou o fruto? Porque viu que era o texto diz. Sabe por que Davi caiu com Batseba? Porque viu que aquela mulher era desejável. O problema nosso é desejar a coisa errada. O problema nosso é querer aquilo que não se deve ter. Queridos, a Eva desejou o fruto e foi o maior fracasso da vida dela. Eu tenho certeza que até hoje, lá na eternidade, ela fica pensando por que ela fez essa besteira. Que ela perdeu tudo por causa disso. Você quer perder tudo por causa de um desejo? Olhe para cá. Por favor, olhe para cá. Você quer perder tudo por causa desse desejo? Pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida, mas naquele dia do seu fracasso, você vai lembrar dessa pregação. Porque eu tenho tudo a ver com a sua vida, eu sou seu pastor. Aí que está o negócio. Mas agora, Pedro está nos convidando a desejar a coisa certa. Diga, quando eu desejo, de verdade, eu vou à conquista. Por isso, eu não vou desejar nada de obras da carne. Eu vou desejar o que vem do Senhor para mim. Sabe por que você conquistou a sua esposa? Porque você desejou ela como esposa, no sentido puro da palavra. E aí você foi à conquista. Mesmo sendo tímido, você venceu a timidez e foi à conquista. Então valorize o que você conquistou legitimamente e com a bênção de Deus. E vice-versa. Agora Pedro está dizendo aqui, desejai afetuosamente ou ardentemente. É aquilo que me possui. Eu tenho que desejar e deixar esse desejo me possuir. Porque esse desejo é nada mais, nada menos que o leite racional, não falsificado. O quê? A palavra de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus. É o que aconteceu com aqueles que viram Pedro sendo usado por Deus, aquela glória no cenáculo, todo cheio do Espírito Santo, uma coisa tão tremenda, a pregação de Pedro, e aqueles irmãos se encheram de vontade e graça. Irmãos amados, nós estamos compungidos por tudo que vemos e ouvimos. O que faremos, meus irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no Espírito Santo, e vai vir tempo de refrigério para a vossa alma, e os pecados serão apagados. Eles se sentiram compungidos para ter aquilo. Você tem que deixar o Espírito de Deus te encher, te compungir para as coisas espirituais. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui ouvindo essa palavra, ela foi entrando em mim. E eu fui sendo incomodado. Eu estava errado. Eu bebia, eu fumava, eu mexia com droga, eu fazia as coisas erradas. E a palavra veio. Eu não quero mais isso, Senhor, mas eu não consigo. Deitava bêbado, a casa rodava de tanto que eu bebia 2, 3, está ali minha irmã. Sumia no mundo bebendo, não sabia onde eu estava.
Saía com uma roupa, voltava com outra. Saía de um jeito, voltava do outro jeito. Parece uma coisa esquisita, né? Mas era. Mas a palavra foi falando. Eu estou errado. Desse jeito está errado. E fui insistir com Deus. Senhor, se o Senhor é esse Deus que muda os outros, muda a minha vida. Numa noite só. E quando Ele me transformou, eu fui para casa. Falei, mas não é possível, o que aconteceu? Eu acordei no outro dia, parece que era o outro sol. Era um outro dia. Eu olhava para o céu e queria ver uma janela aberta para que eu voasse lá. Aí eu, na presbiteriana tradicional, ouvi alguém orar em línguas perto de mim. Meu Deus, o que é isso? Eu estou sentindo uma graça. Fui perguntar, leia Atos dos Apóstolos. Eu comi Atos dos Apóstolos e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Descobri que a gente podia ser usado para ganhar almas, que a gente podia ser usado nos dons, que a gente podia... fui jejuar, orar, o desejo, a vontade tem que falar mais alto que tudo. Eu te convido a voltar a ter fome, a voltar a ter sede, a voltar a ter dentro de você um desejo ardente pelas coisas de Deus. Não deixe que o diabo apague esse fogo. Sabe o que é mais fantástico? Que esse desejo nunca apagou. Aleluia. Deus tem me usado muito para muita coisa, mas eu me sinto aquele menino lá. E eu não quero mudar meu sentimento, não. Eu quero todo dia ter fome, ter sede, ter vontade. 1 de Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você tem que desejar essa palavra. Quando eu vejo você olhando para os lados, pensando no cabelo, catando unha, procurando lêndia, eu sei que você não está desejando. Mas quando eu vejo pessoas compenetradas, e eu tenho visto muitas aqui, eu sei que você está querendo algo da parte de Deus mais do que você já tem. Deus não te chamou para ser profissional, Ele te chamou para ser servo. Deus não te chamou para ser um ator, Ele te chamou para ser filho. Aleluia. E o Espírito de Deus está dizendo, e eu estou chamando um exército nesses dias. Oh glória, você pode ser batizado no Espírito Santo e avivado agora. Ora mahatama sudai. Kunana mahatara surabakai. Você purifica a sua alma, não é em outra coisa, é na obediência à verdade. Minha alma está suja, purifica obedecendo à verdade, à palavra. Minha mente está suja, purifica obedecendo à palavra. Porque assim, você, na verdade, você vai estar sendo regenerado pela semente não corruptível.
mediante a palavra de Deus, a qual é permanente. Se você vive a sua vontade, vai passar. Mas se é a vontade de Deus pela palavra, permanentemente. Escolhe se você quer o efêmero ou o eterno. Escolha se você quer o passageiro ou o que permanece para sempre. A escolha é nossa. A escolha é do indivíduo. A escolha é sua. Você que está pela internet, a escolha é sua. Não é daquela pessoa que está ao seu lado. É sua a escolha. Não é do seu pai, não é de sua mãe. É sua. Sabe o que eu imagino aqui? Irmãos, é se Jesus voltasse agora. Eu imagino se nós morrêssemos todos agora, caísse uma bomba. Será que nós iríamos para o céu ou para o inferno? E você querendo mais uma namoradinha? Querendo mais um namoradinho? Querendo mais uma fofoca? Querendo atingir mais alguém pelas costas? Será para onde que iríamos? Mas sabe o que é interessante e maravilhoso? Por enquanto, pelo menos, é que ninguém morreu até agora. E nós podemos sair daqui transformados. Valorize o que você tem. Valorize a oportunidade que você tem. De 0 a 300 anos, se estamos vivos, ainda há oportunidade. Mas quem sabe o dia da sua morte? Ninguém. Então nós sabemos uma coisa: temos que estar preparados. Então, primeiro verbo para vencer as paixões da carne. Segundo, então é mais ou menos assim, obra da carne. O que você vai fazer? Obra do Espírito. Você tem que substituir. Não deixe uma obra sem desejar uma coisa boa. Você não vai conseguir. Estou falando pelo Espírito Santo. Se você deixar uma obra da carne, veja o que você vai lutar daqui para frente. Você tem que ter foco. Você tem que ter alvo. É por isso que o próximo verbo está no versículo 4, do mesmo texto de 1 de Pedro. Versículo 1, deixando. Versículo 2, desejando. E o versículo 4. Eita glória. Eu nem estava com essa palavra na mente quando eu disse para deixar, tem que ter algo para substituir. Ou seja, deixa e chega. Chegando-vos para Ele. Só tem um jeito de você deixar as obras da carne: se chegando para Ele, para o foco dEle, para a vontade dEle, para o plano dEle, para as promessas dEle, para aquilo que Ele tem designado para a sua vida. Você tem ouvido promessas de Deus? Quantos têm ouvido promessas de Deus para a sua vida? É isso que você tem que partir para o lado. Você agora vai desejar isto e vai caminhar para isso. Isso é se achegar a Deus. Quando é que eu sinto minhas filhas próximas de mim? Elas que são primeiro do Senhor. Quando elas se aproximam de mim e fazem o que eu gosto. Sim ou não? Por exemplo, papaizinho, eu te amo. Mas é bom demais. Me agrada? Agrada.
me faz abraçá-las mais ainda, me faz amá-las mais ainda. Então, quando você olha para Deus, Ele tem que ver no seu coração que você está indo para o lado dele porque ama Ele. Está entendendo ou não? Por isso, você vai ler o versículo 4. E chegando-vos para Ele quem? Jesus Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí você se achega nele, que é a pedra viva, e você vai se transformar também numa pedra viva. Só tem um jeito de viver, naquele que dá a vida, naquele que é a vida. Se você está se sentindo meio desanimado, é porque você está longe da fonte. Nesta noite, em nome de Jesus, deixa o que é preciso deixar, começa a desejar, e eu sei que você já está desejando, e volte para perto dele. A vida vai jorrar do seu interior. É por isso que Tiago 4, 8 e 10 vai caber muito bem aqui. Vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus, eu estou sentindo que o Senhor está longe de mim. Não, você está longe. Porque toda vez que eu estou perto, Ele também está perto. Como assim? Leia o texto. Chegai-vos a Deus. Então, sobe aí, Abner, por favor. Mas vamos manter 2 metros, hein? Fica aí, fica. Oxi. Deus está ali, meio moreno, calça 44. E aí, Deus está ali. Quando eu faço assim, não, você dá só um, irmão. Volta um para trás. Quando eu faço assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Cada dia que você tentar se chegar a Deus, Ele vai chegar a você. Mas toda vez que você afastar, Ele afasta. Porque o que está acontecendo aqui, o que estou falando aqui, é o que acontece comigo, pessoa. Deus sempre está em todo lugar e enche a terra, mas do ponto de vista espiritual, eu só sinto Ele quando eu caminho para Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas aí tem uma forma. Quanto que foi? Aqui, me dá o troco. Passou. Dá o troco. Ô, meu irmão, isso aqui é seu, por favor. O que está aqui, aparece aqui. Aparece aqui, ó. Aparece aqui, ó. O meu interior reflete nas minhas atitudes. Gostou dessa? Diga comigo: o que cultivo no meu coração dá fruto na minha vida diária. Frutos bons, frutos ruins. É o que eu cultivo. Por isso você vai analisar as quedas que estão na Bíblia. Todas elas ruins, foram de corações ruins. Mude sua vida e estará começando uma grande mudança na sociedade que você vive. Não espere a mudança da sociedade, mude a sua vida. A sua influência mudará pessoas na sociedade que você vive. Então, meus irmãos, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, leve a sua carne para a cruz e crucifica. Todos os dias, a partir de agora, tome a sua cruz diariamente.
Sempre, 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 e não se esqueça, deixe tudo que não presta, vá em busca, desejando daquilo que Deus quer para a sua vida e vá até chegar. Em nome de Jesus Cristo. Para isso, deixa eu te dizer uma coisa, entenda a vontade de Deus e nós encerramos aqui. Qual é a vontade de Deus? É isso que eu tenho que buscar. Eu quero me achegar a Deus? Quero. Então, eu quero fazer o que agrada a Ele. E quais são as vontades que eu entendo biblicamente de Deus? 1 de Pedro 4,2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, se eu quero algo de Deus, eu tenho que lutar para agora não viver mais conforme o velho homem, as paixões que passaram. Mas eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Traz a mente para cá. A mente, irmãos, é o lugar onde o diabo está agindo ou o Espírito Santo está agindo. Concentre-se nas coisas de Deus. Escute, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então a esposa que está dizendo, não oro mais para o meu marido, porque aquele meu marido é um bandido, você está contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a salvação de todos. Você ora para o bandido, mas não ora para o marido que está dentro de casa? Ora para o camarada que está lá não sei aonde, mas não ora para o filho, para a esposa que está em casa, está errado. Ame primeiro o próximo. A vontade de Deus em Atos 17:30 é que todos os homens se arrependam. A vontade de Deus em Isaías 55, versículo 7, é que todos os homens deixem seus maus caminhos, seus pensamentos iníquos e se convertam a Cristo. A vontade de Deus em João 6,40 é que todos os homens tenham fé em Jesus Cristo. A vontade de Deus em João 6,39 é que ninguém se perca. A vontade de Deus em 1 aos Tessalonicenses 5,18 é que todas as pessoas sejam agradecidas. Em Tessalonicenses 4,3, a primeira é que todas as pessoas sejam santas. Em 2 Timóteo 2,22, a Bíblia diz que todos os homens devem fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Em Judas 16, a vontade de Deus é que creiam na sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição de Cristo, como diz as Escrituras, não sejam arrogantes, murmuradores, descontentes, andando segundo as paixões por motivos interesseiros. E 6,12 de Romanos, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A vontade de Deus está em Tiago 4,7 também. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Vamos agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque quando eu me agrado, eu faço aquilo que é para a glória de Deus, os desejos são doutrinados pela palavra e Ele realiza meus sonhos e minhas vontades, porque elas estão nele, nascidas dele. Fique sobre os pés. Então, qual que é a minha ação libertadora diante de tudo isso? Você deve fazer parte verdadeiramente da nova sociedade. Vou falar novamente. Qual que é a ação libertadora? Mude de sociedade. Faça parte verdadeiramente do povo de Deus. Saia do meio do caminho, saia do meio do caminho. Ou você é de Deus ou não é. O que Deus fez com Saulo? Saulo caiu por terra pelo clarão. Ô Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Deus estava falando para Saulo? De que lado você está? Está falando que está defendendo Deus, mas você está recalcitrando,
De que lado você está? E eu faço essa pergunta para mim e para você. De que lado você está? Do lado do mundo ou do lado de Deus? Na sociedade mundana ou na sociedade cristã? De que lado você está? Você é uma pessoa que desempenha um papel, é um ator, é um hipócrita, é uma atriz, uma hipócrita, ou você está do lado de Deus? É uma serva, é um servo, é de Deus, é da sociedade chamada sociedade dos eleitos, sociedade dos salvos, sociedade dos habitantes da Nova Jerusalém, sociedade da congregação dos santos. De que lado você está? É a pergunta nesta noite. Faça parte. Entra para a sociedade cristã. Agora você é de Deus. O que tem que reger a sua vida é a cultura da fé, é a cultura do livro de Deus. Essa é a sua cultura a partir de agora, então. E quais são as coisas desta sociedade cristã? Reuniões espirituais. Se eu sou de Deus, essa reunião aqui está em prioridade. Sabe o que eu acho ruim nesses dias? Eu conversando com o Nilson, com o Abner, o pessoal que está fazendo escala, é pessoas querendo escolher o dia agora que vai para a igreja. Antigamente era terça, quinta e domingo de manhã e domingo à noite. Agora está escolhendo o dia. Tira eu desse dia, põe no outro dia, porque hoje... É porque eu me controlo muito, que nessa hora eu sou sem educação. Fala, irmão, não vem mais não, tá te tomando demais, esse vir à igreja está te incomodando demais. Enquanto tem gente chorando para vir na igreja. Tem gente chorando. Os jovens foram fazer serenata, pessoas chorando. E a pessoa escolhendo o dia que quer vir na igreja. Enquanto tem gente dizendo, pastor, eu quero ir todo dia, o senhor deixa? Minha filha, depende, as coisas tem vezes que dá, mas se você quiser arriscar, vai. A gente põe cadeira lá fora. Irmão, entra na sociedade. Você é crente ou não? Você gosta do Pentecostes? Você gosta de língua estranha? Presença de Deus? Você gosta da Nova Jerusalém? Você gosta de ouvir palavras? Você é crente? Você gosta? Então, se molhe nas águas do Espírito. Jejum. É coisa de crente, jejum? Eu sou obreiro, mas não estou jejuando. Mas aí, meu filho, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que acha ruim eu falar, mas eu tenho que ensinar para todo mundo, irmão. Tem alguém que quer ser obreiro aqui um dia? Então você vai aprender. Eu sou obreiro, pastor, não estou conseguindo jejuar. Meu filho, escuta aqui uma coisa. Se você é obreiro e não jejua, se naquela pessoa que não é obreira, a pessoa não é obreira e não jejua, já dá problema, imagina você que tem um ministério. Você acha que o diabo é bobo? Bobo é quem pensa que o diabo é bobo. Ele programa a queda. E ele tem paciência. Esperando, põe uma coisa, outra coisinha, daqui a pouco, pastor, não sei o que aconteceu. Eu sei, caiu, não ouviu as palavras, não deixou o Espírito Santo atingir sua alma, ficou dizendo que não tem a ver, que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, que isso é exagero. Essas pessoas, a maioria delas estão no mundo, não conseguem voltar. Ora, jejua. Oração traz poder, jejum mortifica a carne. Ame e perdoe, isso faz parte da sociedade. Escute, tudo aqui que eu estou falando parece tão simples, mas são as coisas mais importantes e mais fundamentais. Sem oração e jejum, nada feito com vida espiritual.
Sem amar e perdoar, você não vai dar 2 passos para frente mais, porque a gente tem decepções das mais diversas, porque nesse meio tem pessoas convertidas, tem pessoas se convertendo, tem pessoas que nunca se converteram, e tem inimigos também no meio da igreja. Verdade ou mentira? Então, pastor, esse é o lugar de você mostrar que tem Deus de verdade. Esse aqui é o lugar que você ama, esse aqui é o lugar que você perdoa, esse aqui é o lugar que você suporta um ao outro, esse aqui é o lugar que você intercede pelo outro, que tem compaixão do outro. Esse aqui é o lugar de ser crente, de ser igreja. Amar e perdoar. E põe essa Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e prática. Pronto. Eu coloquei em alguns grupos sinais de suicídio espiritual. Quais são? Parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de louvar, ficar longe da igreja, afastar-se dos irmãos. Preste atenção nisso. Porque tem muita gente que estão se afastando dos irmãos. Sai do grupo, sai não sei o quê, e começa. Irmão, escute aqui, preste atenção. Qual é o lugar que tem gente que não dá problema? Me diga. Já passou em algum lugar, irmão Eduardo, que tem gente que não deu problema nenhum? Hã? Alguém aqui já passou em algum lugar que tem gente que não deu? Lá na sua casa que você ama demais, deu problema já? Sim ou não? Sim ou não? Lá no seu trabalho, já deu problema? Nos lugares que você estudou, deram problema? Não, eu estou afastando porque esses irmãos é tudo falso. Não é falso. Você está sendo provado e não está sabendo se comportar. Porque, irmão, a gente ama e perdoa. Já pensou se Jesus fizesse isso conosco? Nenhum de nós, nem eu e nem você, teríamos mais amizade de Jesus. Mas Ele te ama, Ele me ama, Ele nos perdoa todo dia, Ele nos fortalece todo dia, Ele nos ajuda todo dia. Ele podia tirar nós do grupo dele, mas Ele nos coloca no grupo dele todo dia. Você é imitador do Senhor Jesus. Afastar-se dos irmãos, desonrar seus líderes. Tem gente que pensa que pastor pode estar na boca de todo mundo, você pode falar o que quiser de pastor. Respeita a autoridade. Quem resiste à autoridade resiste a Deus e traz condenação sobre si. Nome de pastor não é para estar na boca dos outros de fofoca, não. Nome do pastor é para estar na boca dos outros de oração. Abençoa meu pastor, Senhor. Fortalece meu pastor, Senhor. Ele está orando pela minha vida de madrugada, Senhor. Ele está orando e está jejuando por mim, Senhor. Abençoa meu pastor. É isso que está na boca de crente que é honesto. Desonrar seus líderes. Priorizar a diversão, não a Deus. Fugir dos encontros da igreja. Mocidade tem um encontro aqui, leva para o shopping. Tem um encontro dos adolescentes, os pais dizem que não pode levar no encontro de adolescente, mas o adolescente está na rua jogando bola, está no supermercado fazendo compra, está nas filas das lotéricas, mas na programação da igreja contamina. Meu Deus do céu. Negar perdão. Suicídio espiritual. Falar mal dos outros. Esse aqui são sinais. 10 sinais de suicídio espiritual. Deus nos chamou para a vida. Deus nos chamou para lavados, remidos e redimidos no sangue do Cordeiro, estarmos prontos para Ele nessa terra e no porvir. Em nome de Jesus, fuja das paixões. Fuja dos desejos, crucifique a carne agora em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos, você que quer crucificar a carne. Você que ouviu este estudo bíblico e nesta noite se levanta. Aramanto, Rabai. Lembra, Jesus pessoalmente, Judas vendeu. Deus pessoalmente, Caim foi e matou Abel.
Em nome de Jesus, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Ó Deus, eu ministrei a palavra, eu ministrei o estudo, que o Senhor nos deu a direção. Agora vem para nós, nos cura, nos liberta, pois nesta noite nós decidimos, aleluia, por unanimidade eu creio, Senhor, deixar tudo o que é preciso deixar. Abadaço clamai, desejar, aleluia, a palavra do Senhor como aquela que nos rege, nos dirige, abraçamai e chegar até o Senhor, nos sujeitando a Ti, resistindo o diabo, ramanto, rabagashadai. Nós nos curvamos diante de Ti, confessamos as nossas carnalidades, os nossos pecados, as nossas paixões carnais. Arranca de nós rejeitamos, nós queremos fazer morrer a nossa natureza terrena, despojar verdadeiramente de todo o velho homem, e agora nos tornar em Ti nova criatura, Senhor, revestindo do novo homem. Vem para nós, vem Espírito Santo, vem agora, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, me ajuda, nos ajuda, arranca de nós o marasmo, arranca de nós a preguiça, arranca de nós a indolência, arranca de nós os desejos carnais, arranca de nós, ó Pai, tudo que quer nos afastar de Ti, arranca de nós, mandava caçube andai, ó meu Pai, nós viramos as costas para as obras da carne, e caminhamos para o Espírito, caminhamos para as obras espirituais, o fruto do Espírito, queremos nos achegar ao lugar que o Senhor tem marcado para nós. Renova a igreja, aviva a igreja, derrama do Teu Espírito Santo sobre a igreja. Ei, receba aí a unção de Deus, receba aí a presença viva do Espírito Santo, receba Ele com graça. Ei, o Espírito de Deus te levanta, o Espírito de Deus te fortalece. Seja lavado nesse sangue, seja lavado por este sangue maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome a sua cruz, em nome de Jesus, caminhe com ela, em nome de Jesus. Crucifica a carne, abadaca sobre candaraia, e receba avivamento, renovo e força. Meu Deus, assim como estás fazendo aqui, faça nesta casa, faça nesta pessoa que pela internet está conosco. Confirma as obras, confirma os milagres, confirma o renovo, confirma a bênção. É a nossa oração. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. É no nome de Jesus, é pelo que Ele fez por nós naquela cruz. Ele nos libertou naquela cruz, Ele nos lavou naquela cruz, Ele nos perdoou naquela cruz, Ele nos transformou naquela cruz, Ele nos fez novas criaturas naquela cruz. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Oração por Marcos Araújo, infecção de garganta. Oração por Saulo, primo da diaconisa Jane, está na UTI com infecção e os médicos não descobrem o tratamento. Eu creio no milagre. Camila, prima do diácono Paulo, está com câncer. Continuamos crendo, irmão. Qualquer enfermidade Deus tem poder de curar. Oração por Cláudia com Covid-19. Vai repreender em nome de Jesus. Vai sair curada em nome de Jesus. Tem alguém que crê junto? Marcelo Brandão, libertação, salvação. Pablo em coma. Matias de Oliveira, libertação. Ana Clara, febre. Nara Cristina, libertação, salvação. José Inácio, Simone Pescara e Ana Clara também. Solange Silva, câncer de mama. Lucas lá do Paraguai, salvação, libertação. Sofia em Caldas. Warley, solução de uma causa. Jéssica Aguiar, vida financeira. Marlene Leal, solução de uma causa. Renata Nunes, São Paulo, por sua família, e principalmente o Murilo. Vamos orar, minha filha. Irmã Divina Ivonete, família e saúde. Gustavo, Deus, para que Deus o guarde e livre de todo mal. Rita,
está no Pará, fortes dores de cabeça, inchaço, também para libertação, salvação. Sebastiana Castro, Catalão de Goiás, irá fazer uma cirurgia, angioplastia amanhã. O Senhor fará através dos médicos. Cristiano Júnior, libertação, salvação. Irmã e cunhada do irmão Ronaldo Leite estão com Covid-19, não informou os nomes. Micaele Honório, precisa de uma libertação na vida sentimental, financeira e espiritual. Irmã Silvia, dores no corpo, fortes dores. Cristiane Menezes, seu bebê, continuamos orando. Deus já completou o milagre, em nome de Jesus. 60 contas pelo Facebook e 50 pelo YouTube, 330 pessoas aproximadamente conosco neste culto. Levante sua mão, vamos orar como igreja? O que é como igreja? Todos nós vamos falar juntos. Quantos aqui realmente acreditam que Deus vai visitar todas essas pessoas e dar a elas um desfecho de milagre no centro da vontade dEle? Só os que creem, levantam as duas mãos, os que podem. Diga: Senhor Jesus, todos estes nomes que o pastor Lindomar falou agora, com os seus problemas, nós como igreja, levantamos as nossas duas mãos e concordamos, unidos, num só propósito, que estas pessoas recebam, neste exato momento, 21h43, a ação do teu poder, o teu poder de milagres, de libertação, de salvação, de ressuscitação, de cura completa, de obra de recurso do céu completa. Nós declaramos e profetizamos os teus milagres em todas estas vidas, agora, em nome de Jesus. E todos que estão pela internet, que têm qualquer enfermidade, curados agora. Todo mal saia, toda enfermidade saia. Seja curado pela internet, seja curado aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus. O próximo culto da equipe laranja, domingo, 18h50. Ok? O próximo culto da equipe laranja. Próximo culto, quinta-feira agora, será a equipe azul. Amém? Quantos estão aí renovados? Você vai esquecer essa palavra ou vai guardar? Glória a Deus. Se esquecer, vai no YouTube, reveja como Deus falou comigo e com você. Ok? Curva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes, toda a igreja, todas as pessoas que estão conosco pela internet. Seja assim agora, amanhã e até a eternidade na nova Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial. E os que recebem, concordam, vão dizer bem forte, 1, 2, 3. Amém. Tome assento, por favor. Internauta, crucifique, em nome de Jesus, a carne com suas paixões. Isso só te leva aos fracassos. Procure Deus, a vontade de Deus. Procure deixar o que é preciso, se levantar para o que é preciso. Procure urgentemente voltar-se ao caminho que leva para o céu. Que você tenha guardado esta palavra, porque o Senhor salvará os seus. Deus te abençoe.